minha gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado sobre essa questão dos circuitos elétricos. A gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes e vai retomar também algumas coisas que a gente já vinha estudando, tá certo? Então vamos lá. Para a gente iniciar, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a questão dos aparelhos elétricos. A gente sabe que em todo lugar que a gente olha, em todas as casas, em tudo, a gente tem a presença da energia elétrica, não é? Mas qual é o conceito, na verdade, de aparelhos elétricos? Aparelhos elétricos, pessoal, são aqueles aparelhos que transformam a energia elétrica em qualquer outra forma de energia. Por exemplo, eles possuem como fonte de energia a energia elétrica, mas que ela pode ser fornecida por pilhas, baterias ou pela rede elétrica da resistência, e eles vão transformar essa energia em outro tipo de energia. Por exemplo, a televisão, ela converte a energia elétrica em energia luminosa, em energia sonora, não é? O secador, ele converte em energia térmica, em energia cinética, né? Porque ele produz um vento, certo? E também tem alguns tipos de aparelhos elétricos que eles têm um funcionamento um pouquinho diferente. Por exemplo, nesse momento, todo mundo está assistindo a aula ou pelo computador ou pelo celular, na verdade. E nesse momento que vocês estão assistindo, talvez o equipamento nem esteja na tomada. Ele está funcionando porque o tipo de energia que chega nele funciona um pouquinho diferente. Ele tem uma bateria, ele vai armazenar aquela energia e vai continuar sendo utilizada depois, não é? Então, a gente tem os equipamentos que precisam estar conectados o tempo todo na tomada para que ele faça essa conversão de um tipo de energia em outro. E existem os aparelhos que conseguem funcionar com energia elétrica, mas que não precisa necessariamente estar naquele momento conectado à energia, certo? Porque ele tem uma bateria que vai fazer com que ele consiga funcionar mesmo depois de retirado da tomada ou de retirado a sua pilha, tá certo? E aí a gente entra em alguns elementos de circuitos elétricos, certo? Geralmente, os equipamentos elétricos, eles desenvolvem transformações de energia. Por exemplo, o chuveiro elétrico, ele transforma energia elétrica em energia térmica, e dessa forma ele esquenta a água. Um liquidificador transforma a energia do movimento, transforma a energia elétrica em energia do movimento, que é o que permite ele triturar os alimentos, não é assim? E um detalhe importante desses aparelhos, como a gente já tinha visto nas outras aulas, é que uma parte dessa energia é transformada em energia térmica, certo? Por exemplo, quando a gente está usando o notebook e o celular, que a gente citou agora há pouco, essa energia que a gente está utilizando, ela não esquenta um pouquinho também o celular, não esquenta um pouquinho o notebook? Então, é porque uma parte dessa energia ela está sendo transformada em energia térmica. Isso é o que configura um receptor. É um equipamento elétrico que recebe energia elétrica, certo? É um equipamento que recebe energia elétrica e uma parte dessa energia ela é dissipada, que é a energia que tá aquecendo o aparelho, tá? Toda vez que você percebe que um aparelho está esquentando com o uso, isso quer dizer que ele está dissipando, está perdendo um pouquinho dessa energia, mas a energia não se perde e some. Quando a gente perde um pouquinho de energia, essa energia está sendo transformada na forma de calor. E lembra que calor é aquele tipo de energia que esquenta as coisas, né? Não é assim, lembram? Então, o receptor, ele
tanto ele perde um pouquinho de energia esquentando, só que ele também transforma essa energia elétrica em um tipo de energia não elétrica, tá? Então, qualquer equipamento que você pensar que funciona por energia elétrica, que precisa receber energia elétrica, que esquenta um pouquinho, porque ele dissipa um pouquinho da energia e produz uma energia não elétrica, esse tipo de equipamento é um receptor de energia, tá certo? Aí a gente entra em resistores. Gente, o resistor é um tipo de equipamento que ele vai impedir um pouquinho, vai atrapalhar a passagem de corrente elétrica. Aí o que é que acontece? Olha só, ele está ali recebendo essa energia elétrica, porém, ao contrário do receptor, ele não vai transformar a energia em nada, ele não tem essa terceira etapa aqui, ó, de energia não elétrica. Ele não vai converter essa energia, ele vai apenas dissipar a energia. Então, a gente configura como resistor um equipamento que apenas transforma a energia elétrica em energia térmica. Por exemplo, o ferro de passar utiliza resistência. O chuveiro elétrico utiliza resistência. Tudo que serve apenas para transformar em energia térmica, geralmente é modulado por resistência, por resistores, tá bom? Então, os resistores, eles têm essa função de pegar a energia elétrica e transformar somente em energia térmica. Outros aparelhos são os chamados geradores, pois são capazes de transformar outro tipo de energia em energia elétrica. Lembra quando a gente estava vendo geração de energia? A gente viu hidrelétricas, a gente viu energia eólica, energia solar, energia biomassa. Lembra disso? Pronto. Esse tipo de energia que a gente transforma outro tipo de energia em energia elétrica são os geradores, tá? É o que a gente vai transformar um tipo de energia para gerar energia elétrica. Olha a diferença de receptores. Os receptores pegam a energia elétrica e transformam em outro tipo de energia. Os geradores pegam outro tipo de energia e transformam em energia elétrica, tá? Um exemplo de aparelhos geradores são pilhas, porque elas transformam energia química em energia elétrica. Baterias solares, que transformam energia solar em energia elétrica. Energia de usina hidrelétrica, lembra que a gente transforma energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, todos esses são elementos geradores, é o que vai dar pra gente essa energia elétrica, tá bom? E aí a gente entra, olha, nos elementos de um circuito. Durante o nosso cotidiano, a gente se depara com muitos circuitos elétricos. A gente pode observar esses circuitos em televisores, nos celulares, nos computadores, nos elevadores, em vários equipamentos elétricos. Quando a gente vê, por exemplo, esse aqui é um esquema de uma lanterna. Quando a gente vê aqui, ó, esse equipamento funcionando, aqui existem muitas transferências e muitas transformações de energia que estão acontecendo. Um circuito elétrico, pessoal, é um dispositivo, é um equipamento, é uma plaquinha que está dentro dos equipamentos elétricos. É um dispositivo onde pode ocorrer transformações de energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. E para que isso ocorra, é preciso que haja alguma coisa que transfira
a energia de uma fonte. O que é essa fonte de energia? Seria ou pilhas, baterias, ou então a tomada de rede elétrica, essa tomada que a gente conecta os equipamentos elétricos. Então, o que é que a gente precisa que haja para ser um circuito elétrico? Deve haver uma transferência dessas fontes de energia para o aparelho elétrico que a gente quer que funcione, que pode ser uma lâmpada, uma televisão, um celular, tá bom? O elemento responsável por essa transformação de energia é a corrente elétrica, certo? Se não tiver corrente elétrica passando por esse circuito, ele não funciona, ele precisa que haja corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? É o fluxo de elétrons, é a saída de elétrons de um lugar para o outro. Quando os elétrons estão em movimento ordenado, a gente fala que existe corrente elétrica, tá? Essa é a definição de corrente elétrica, tá certo? Então, a gente pode pensar na corrente elétrica como sendo um transmissor da energia entre a fonte e o aparelho elétrico, tá? Depois a gente aprofunda um pouco mais essa ideia de corrente, mas é como se fosse isso, é como se fosse imagine uma mangueira cheia de água. Quando eu ligo essa mangueira, a água começa a fluir por dentro da mangueira. É como se a corrente elétrica é um fluxo desse de elétrons, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse esquema dessa lanterna. Olha só, nesse esquema, 2 pilhas fornecem a energia elétrica para fazer essa lâmpadazinha que está aqui, ó, essa lâmpada que está nessa extremidade, funcionar. Quando o circuito está ligado, a corrente elétrica é estabelecida e aí a lâmpada acende. Quando ele está desligado, a lâmpada fica apagada. É dessa forma que a energia que estava armazenada nas pilhas, essas pilhas aqui, elas armazenam energia química. Então, essa energia aqui que está armazenada nas pilhas, ela começa a ser liberada. E é dessa forma que a energia que estava nas pilhas consegue ser transferida para a lâmpada e fazer com que ela acenda. E aí a gente tem uma transferência de energia elétrica para a energia luminosa, que é a que vai sair dessa lâmpada, tá certo? É a que vai ser emitida por essa lâmpada. Mas a gente vai ver agora o que é que cada elementozinho desse aqui, qual é a função de cada elemento desse. Olha, a gente tem aqui, primeiramente, as pilhas conectadas em série. Quando a gente conecta pilhas em série, a gente está aumentando a potência dessa pilha, a gente está fornecendo mais energia para esse sistema. Aqui a gente tem uma mola metálica. Por que uma mola metálica? Lembrem-se que o metal é um bom condutor de energia elétrica, não é? É um bom condutor. Então, a gente precisa que seja um bom condutor, senão ele não vai transportar essa energia, essa corrente elétrica. Aqui a gente tem um material condutor que leva a um botão do interruptor, que está conectado a contatos metálicos do interruptor. Porque quando eu pressiono esse botão, essa perninha do circuito vai encaixar com a outra perninha. Isso vai fazer com que ele conecte, com que ele feche o circuito. Imagine, se eu cortar o fio da minha televisão e for colocar o fio na tomada, a minha TV vai ligar? Não vai, porque o fio precisa estar ligando uma ponta a outra, senão ele não vai ligar, certo? Então, quando a gente abaixa esse botão do interruptor, o que a gente está fazendo é fechando o circuito. E quando o botão do interruptor está levantado, a gente abre o circuito, então nada mais funciona, tá certo? Esse mesmo conector, ele está aqui, ó, em contato com a lâmpada, que é o que eu quero que funcione. E a lâmpada está em contato com a pilha também, então ele vai fazer todo esse percurso, ó, vai ficar circulando esse esquema. E aí, essa lâmpada acende e nessa região a gente tem um material refletor. Lembra dos materiais refletores que a gente estudou em ótica? Né? Isso aqui é um tipo um espelho. Ó. Aqui ele vai refletir a luz da fonte de luz que é a lâmpada, tá certo?
Mas vamos ver um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe essa questão aí dos elementos do circuito. Primeira coisa, a fonte de tensão. O dispositivo que fornece a energia é chamado de fonte de tensão. Essa energia que mantém o circuito elétrico funcionando e, consequentemente, o aparelho elétrico como um todo funcionando, certo? Se a pilha descarregar, o circuito para de funcionar, certo? Olha só, a gente tem aqui um terminal da pilha que a gente tem o terminal negativo, né, assim, e tem o terminal positivo da pilha. O terminal positivo é aquele que tem um calombinho, e o terminal negativo é aquele que é reto, certo? Lembra, os elétrons são cargas positivas ou negativas? São cargas negativas. A gente pode pensar na pilha da seguinte forma, ó. Aqui eu tenho muitos elétrons, muitos elétrons. Então, a minha pilha está o quê? Carregada, porque ela tem carga, certo? Então, nessa extremidade de baixo, a minha pilha tem elétrons, está carregada de elétrons. Esses elétrons, gente, tudo na natureza tende para a sua posição de equilíbrio. Então, quando eu conecto essa extremidade aqui, ó, negativa, com a extremidade positiva por meio de um fio, essa energia elétrica vai fluir da parte de baixo, passar pela lâmpada e chegar até a parte de cima. Por quê? Porque aqui em cima eu só tenho cargas, aqui em cima eu tenho uma falta de elétrons. Então, a minha carga está mais positiva e aqui embaixo eu tenho um excesso de elétrons. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero equilibrar a minha pilha. Eu quero pegar esses meus elétrons que estão aqui embaixo e trazê-los aqui para cima. E aí, o que é que acontece? Quando eu terminar de passar todos esses elétrons aqui para cima, a minha pilha não vai ter mais carga. É o momento que ela descarrega, certo? É quando ela não tem mais carga. E aí, ela para de funcionar, tá bom? A ideia é essa daqui. Então, é isso que a fonte de tensão faz. Ela pega os seus elétrons que estão em uma extremidade e ela leva para outra extremidade. E é por isso que a gente tem um fluxo de elétrons. É por isso que a gente tem essa corrente elétrica passeando. Como se isso daqui fosse uma mangueira e eu ligasse a fonte de água. E aí a água vai fluir até chegar aqui em cima. Quando eu encher o meu reservatório, eu não tenho mais como colocar água ali. Então, o fluxo de água para. É a mesma coisa, o fluxo de corrente para quando a pilha descarrega e quando eu já terminei de levar todos os elétrons para outra extremidade. Tá bom? Próximo. Interruptores. Gente, os interruptores é o que faz com que o circuito funcione ou não. A gente pode pensar no interruptor como se ele fosse uma ponte. Então, olha, essa ponte é o seguinte: quando a ponte está levantada, eu não consigo passar por ela. Eu não consigo atravessar de uma extremidade para outra. Então, a corrente elétrica não passa. No momento que eu abaixo essa ponte, o que é que a corrente elétrica consegue fazer? Ela consegue passar. Por quê? Porque no momento que está fechada, eu tenho um caminho para a corrente passar, certo? Então, olha só, quando a chave está fechada, passa corrente. E quando a chave está aberta, não passa corrente. Lembra que a associação de interruptores não é como uma porta, que quando a porta está aberta eu passo, quando a porta está fechada eu não passo. Não é assim. Os interruptores a gente tem que compará-los com pontes. Imagine uma ponte que eu consigo levantar e colocar de novo, remover e colocar na hora que eu quiser. Quando a ponte está levantada, quando a ponte fecha a estrada, passa corrente. Quando a ponte está aberta, ou como nesse desenho, quando ela está levantada, não passa corrente, tá certo? Então, quando a chave está aberta, não passa corrente. Quando a chave está fechada, passa corrente. Nesse caso da nossa imagem, olha, ela aqui, a gente sabe que esse desenho da bolinha quer dizer
que está aberta e o desenho do tracinho quer dizer que está fechada. Então, quando a gente bota no tracinho, a gente liga o nosso dispositivo, o nosso aparelho elétrico. E quando está na bolinha, a gente desliga, porque a corrente não tem como passar. Tá bom? Interruptores pode ser o botão de liga e desliga, pode ser o interruptor da parede que acende a lâmpada ou apaga, tá? Aí, receptores. Gente, o que é que seriam os receptores? A gente já viu um pouquinho lá em cima, né? Ó, como tá dizendo aí, é um dispositivo que transforma a energia elétrica em outra modalidade de energia, desde que não seja totalmente em energia térmica. Porque o que é que transforma totalmente em energia térmica? Os resistores ou as resistências, tá? Então, os receptores, eles vão transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Pode ser energia mecânica, pode ser energia elétrica, pode ser energia sonora. Lembre-se sempre que a energia vai estar sempre sendo transformada. Você sempre vai estar trocando um tipo de energia por outro tipo de energia. A gente nunca vai perder a energia por completo e nunca ela vai brotar do nada. Toda energia vem de uma energia que antecede ela, certo? Então, os receptores é isso aí. É como a gente tinha visto lá no comecinho, olha, que receptores pegam a energia elétrica e transformam em um tipo de energia não elétrica, transformando só um pouquinho em energia térmica, que é a energia dissipada. Aí, gente, os resistores, lembra que eu falei que os resistores atrapalham um pouquinho a passagem de elétrons? É o seguinte, olha, as moléculas deles são mais fechadinhas, ele tem um pouco mais de densidade molecular. Qual é a consequência disso? É como se eu pegasse, lembra da nossa mangueira, da associação com a mangueira? Quando a mangueira está entupida, a água passa com mais facilidade ou com menos facilidade? Mais, né? É como se eu pegasse minha mangueira e enchesse de pedrinhas dentro, certo? Nesse lugar onde está cheio de pedrinhas, ela vai atrapalhar a passagem de água, não vai? E ela pode acabar furando um pouquinho no pó dessa mangueira e vai começar a escorrer, ó, escoar. Quase como se fosse isso. As moléculas estão tão apertadinhas que os elétrons que tentam passar, eles encontram um pouco de dificuldade. Eles passam, mas é mais difícil, certo? E não passam todos. A colisão que os elétrons fazem com as outras moléculas causa um calor, certo? Existe um calor gerado por essa colisão. Então, olha, esses átomos estão mais apertadinhos, mais próximos, e os elétrons têm mais dificuldade de passar, e os choques acabam gerando um calor. Então, essa energia elétrica que está passando por aqui, encontra o resistor, ela vai acabar aquecendo o material, aquecendo o fio, aquecendo o que quer que seja, tá bom? Então, essa é a função dos resistores, ele vai dificultar, mas para que serve dificultar a passagem? É que às vezes a quantidade de corrente está muito alta e o equipamento não aguenta. Então, o que é que a gente faz? A gente usa o resistor para diminuir um pouquinho a corrente, para quando ele chegar no receptor, não queimar o aparelho, tá? Então, às vezes, a gente tem mais corrente do que o aparelho aguenta. Aí, o que é que a gente faz? Coloca um resistor ali no meio, que aí ele vai barrar um pouquinho a quantidade de corrente, certo? Vai barrar um pouquinho a corrente e vai perder um pouquinho de calor por causa disso. E aí, a gente chega nos fusíveis. Os fusíveis são dispositivos de segurança feitos de metais e também estão presentes em diversos circuitos elétricos. Eles evitam, pessoal, a ocorrência de um curto-circuito, ou seja, um excesso de corrente elétrica ou uma sobrecarga de longa duração. Os fusíveis, quando a corrente elétrica está muito alta, quando fica maior do que ele suporta, eles esquentam muito e eles derretem. E aí eles impedem o fluxo de corrente elétrica. Como assim? Olha,
Tá vendo que tem esse fiozinho aqui, ó, vamos dizer, ou então algum conector aqui pelo meio desse outro que é mais quadradinho? Esses fios, eles são muito delicados, então quando eles recebem uma quantidade de corrente elétrica muito alta, eles derretem. Isso faz com que o circuito seja aberto, ele funciona quase como se fosse uma chave dessa. Se eu chegar aqui e derreter esse fio aqui que está dentro do quadrado, o circuito vai funcionar? Não vai. Mesma coisa aqui, ó, os fusíveis, certo? Eles são equipamentos de segurança, é como se eles se sacrificassem para que o receptor não seja danificado. Então, vamos dizer, o receptor aguenta uma corrente de 10 amperes. Então, o meu fusível, ele só vai poder aguentar até 10 amperes. Se eu colocar uma corrente de 12 no fusível, ele vai queimar, ele vai abrir o circuito e eu não vou danificar, eu não vou queimar o meu receptor, certo? Então, ele é um dispositivo de segurança para que os receptores não sejam prejudicados. E aí, eu quero trazer uma aplicação para vocês. Olha só. Quando uma televisão está desligada, será que ela ainda continua gastando energia? Apesar de pode parecer estranho, mas a resposta é sim. Ela continua gastando energia elétrica. É que o seguinte, muitos desses equipamentos comandados por controle remoto possuem um modo de espera, que é o stand-by. É o seguinte, ela está ligada e ela pode ser ativada pelo controle remoto, que é por aquela luzinha de infravermelho. Para que a televisão continue ali apta a receber esse comando do controle remoto, ela precisa, uma parte do circuito da televisão precisa estar ligada, precisa estar conectada. Por quê? Porque se a televisão desligar completamente o circuito, quando eu apertar o controle remoto, ela não vai ligar. Como, por exemplo, quando ela está fora da tomada. Então, sim, certo? A televisão ela continua funcionando quando ela está desligada. Claro que é menos, né? O funcionamento é menor, porque só uma parte do seu circuito está funcionando. Mas ela precisa estar ligada, ela precisa ainda estar em ativação, para que quando eu apertar o botão do controle, ela consiga ligar, certo? Então, esse modo de espera de vários equipamentos numa casa, ele pode ser responsável por até 12% do consumo de energia elétrica de uma residência, certo? Então, é o seguinte, o que é que a gente pode fazer para evitar? A gente pode... se o seu gasto de energia em casa for muito alto, uma coisa que você pode fazer para reduzir esse gasto é tirar o aparelho da tomada. Quando você tira ele da tomada, aí sim você cessa o gasto de energia com aquele equipamento, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só e a gente continua na próxima aula, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Me falem as dúvidas daqui a pouco. Um cheiro e até a próxima. Tchau!